Bom dia, minério de ferro acima de $100. Minério de ferro batendo mais de $100 aqui a $102. Na semana passada ele que estava a 89. Em meio, a China prometendo gastar o necessário para acelerar o crescimento econômico. Não tem nenhuma notícia nova não, tá? Ainda é reflexo do que eles falaram ontem. E também não tem nenhum detalhe, só que a economia chinesa, que vinha sofrendo um processo de deflação, prometeu fazer estímulos fiscais que fossem necessários para atingir aquela meta de 5% de crescimento anual que eles têm. E como resultado, as ações, os ETFs da China, estão para fechar a melhor semana na história depois desse anúncio de boost econômico. Olha isso aqui. Hang Seng hoje subiu mais quase 4%. Em 5 dias, 13% de alta. Principais 50 ações da China, em 5 dias já sobem 16%. Índice Shenzhen sobe mais 6% hoje. Em 5 dias sobe 17%. Impressionante. E continuando o tema de ontem, a gente tem do outro lado a Arábia Saudita falando que vai voltar a produzir mais barris de petróleo. E isso pressiona o petróleo para baixo. E em meio a esse bom humor todo, o petróleo, que chegou a bater quase 75 essa semana, tá na casa dos $71, tentando voltar ali para 72, hoje no 0 a 0. Então, tema para commodities, especialmente as que importam mais para o Brasil, a gente tem um petróleo sendo forçado para baixo por conta de mais produção, e a gente tem expectativa de demanda na China fazendo o minério subir, e deveria fazer o petróleo subir se não fosse essa elevação de produção dos principais players de petróleo do mundo. Aproveitando para continuar falando sobre o Brasil, ontem a gente teve uma nota da Fitch saindo, novamente com preocupação com o fiscal do país. Isso depois do Haddad ter visitado as companhias de rating para convencê-los a elevar a nota de investimento do país. Em entrevista à CNN, ele fala sobre isso. Ele diz que a Fitch não considera dois elementos fundamentais: a reoneração gradual da folha, com as compensações exigidas pela STF, e o fim do PERSE de 2025. Então tá bom, né? Mas ontem a gente teve um pregão muito positivo aqui no Brasil. A gente teve Ibovespa subindo mais de 1%, com o dólar futuro caindo 0,68%. Isso é obviamente fruto dos estímulos da China. Vale sozinha subiu 6% e ela carrega muito Ibovespa. Bancos também subiram bem ontem. E algumas outras coisas que eu queria trazer aqui. Isso muito com relação ao dólar. Ontem a gente teve o Banco Central do México cortando juros em 0,25 a 10,5, o que é muito bom para o nosso real. Então a gente tem uma economia que é muito similar à nossa, cortando juros, enquanto a gente está subindo juros, a contramão. Isso por si só deveria fazer o real se valorizar, diferencial de juros. Eu achei curioso que agora o dólar está caindo contra a moeda mexicana. Chegou a estar acima, mas ao longo do dia foi caindo. Então isso pode ser sinal bom para o real aqui também. Agora falando de Estados Unidos, a gente teve mais uma vez recordes de máxima histórica. S&P fechou subindo ontem, Dow Jones fechou subindo ontem, todos os índices, principais índices fecharam subindo ontem nos Estados Unidos. Hoje abrem futuros em leve queda. E na Europa, ainda da esteira também dos estímulos da China, a gente tem Eurostoxx 600 subindo 0,38%, Eurostoxx 50 subindo 0,46. Pela zona do euro, a gente teve inflação na França e na Espanha. E na zona do euro, a gente teve inflação na França e na Espanha caindo, o que faz com que o euro se desvalorize contra o dólar. Então, agora pela manhã, a gente tem um DXY praticamente na estabilidade, permanecendo rondando a casa dos $100, mesmo com o euro se desvalorizando um pouquinho. Não tá grandes coisas não se desvalorizando contra o dólar. E a gente tem o Bitcoin novamente tentando se aproveitar desse cenário de apetite a risco no mundo, chegando a $65.600. E para hoje, de mais importante, a gente tem aqui nos Estados Unidos saindo o PCE. Importantíssimo ficar ligado também aos dados de emprego que a gente tem aqui no Brasil, saindo 9 horas PNAD contínua, 10 horas a gente tem o CAGED, às 8 a gente tem IGPM de setembro, então antes do pregão abrir. E aí, por fim, importante ficar de olho no sentimento consumidor da Universidade de Michigan, e também, agora com essa questão de aumento de produção de petróleo, a gente sempre importante ficar de olho nos postos de petróleo em operação, dado que sai às 14 horas. Agora falando sobre o PCE, a gente tem uma expectativa aqui, a gente sempre olha o PCE mais olhando para a inflação, só que dessa vez o mercado está mais atento ao personal spending e ao personal income. Isso porque são dados mais ligados à atividade do que à inflação em si, e o medo e todo o discurso toda a narrativa que está sendo criada é se vamos ter ou não recessão nos Estados Unidos. Portanto, muito importante de ficar ligado nesses dois números aqui. Então, inflação, se vier muito acima da esperada, beleza, podemos ter um problema, mas talvez não seja um problema. Esperado que tenha 0,1 de um mês para o outro. Mas os gastos pessoais é o que o pessoal mais vai olhar, que está 0,3% de expectativa, 9,5%. Bom ficar de olho nisso. Então, se as pessoas estiverem gastando menos do que o esperado, isso quer dizer que talvez o Fed tenha que estimular mais a economia cortando mais os juros. O contrário, quer dizer que a economia vai bem, obrigado, e o Fed não precisa nada estimular mais a economia. Então a primeira opção favorece o corte de 0,50 e a segunda opção favorece o corte de 0,25 na próxima reunião do Banco Central Americano. Hoje é isso. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até semana que vem.